Bem-vindo ao Denso, mais um episódio, mais informação profunda e mais detalhe aqui sem romantismo. Eu sou o Guilherme Avelar. Gente, hoje nós invertemos. Guilherme começou porque hoje a minha parte é longa, porque o convidado, a história é longa e eu fiz a primeira introdução escrita. Então vamos lá. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. Fernando, que é um cara que personifica a ideia de sair da zona de conforto e se reinventar constantemente. Fernando é advogado de formação, mas sua trajetória é tudo menos convencional. Ele saiu de Belo Horizonte, deixando para trás a segurança de escritório de advocacia da família para mergulhar de cabeça no universo intenso e acelerado das fintechs. Passou pela Divis, uma das principais plataformas de crédito para e-commerce, e agora está na Airwallex, uma das maiores empresas de pagamentos internacionais do mundo. Fernando não é só um cara que muda de empresa, ele é alguém que muda a vida inteira. A mesma pessoa que foi atleta de handebol, depois aventurou no futebol americano pelo Minas Locomotiva, descobriu o CrossFit, participou de competições e hoje é o que ele chama de atleta híbrido. Treina CrossFit com seriedade e corre ultramaratona de montanha. Tá surtando, nós vamos conversar isso aqui com ele depois, tá? Sim, uma ultramaratona de montanha. Ele vai contar isso aqui. Então hoje vamos conversar sobre como alguém faz essas transições todas sem perder o foco. Como sai da zona de conforto profissional para o caos de startups de fintech. E como a mentalidade de um atleta que muda de esporte constantemente influencia a forma como ele empreende e toma decisões nos negócios. Fernando é a prova viva de que reinvenção não é uma opção, é um estilo de vida. Bem-vindo. Obrigado. Uau. Conta a história legal? Muito, ficou ótimo. Conseguiu resumir bem. Essa trajetória definitivamente é uma... Nem eu esperava, assim, na hora que quando você olha e começa a ouvir, fala, caramba, quanta mudança que aconteceu, e relativamente em pouco tempo, porque eu tive uma virada de chave muito rápida, assim, que eu estava insatisfeito ou senti que eu não estava usando o melhor de mim. Eu falei, cara, preciso mudar isso, e isso tem, sei lá, 10 anos, mais ou menos. Então, assim, que foi quando eu tive uma virada de chave, e de lá muita coisa aconteceu, né? Mas obrigado a vocês pelo convite. Super prazer estar aqui. Demos sorte de conseguir casar essa agenda vindo, né? Tô morando fora. Isso. E prazer. Espero contribuir bastante aí com esse papo. Não, com essa história aqui não tem como não contribuir. Mas começando da parte de onde a gente conheceu e tudo, e de onde você veio, a gente conheceu no handball, né? Jogando handball, eu acho que eu joguei pouco, mais um. Você vê que a gente cria grandes amizades, o esporte a gente leva pro resto da vida. Eu falei já uma vez que o time que a gente jogava, a gente fez tão boa amizade que a gente falava assim, era igual máfia, que quando tava todo mundo alegre, todo mundo ficava fazendo festa. Quando um tava precisando de ajuda, todo mundo se ajudava. E no esporte não era só no nosso time. Quem ficou próximo, os amigos que a gente teve e conviveu mais, igual você, igual o Daniel já esteve aqui, o Caleb, né? A gente continuou amigo, continuou fazendo contato, continuou rindo junto e contando as histórias, parecendo mentira, né? Que a gente já fez isso alguma vez. Mas conta pra gente aí, da onde que a cegonha te deixou pra ver como é que começa essa história de mudanças. Eu sou daqui de BH, nascido e criado aqui, tem só 6 anos que eu saí, 6 anos e meio que eu saí, então minha vida inteira foi aqui em BH. Estudei, né, no Colégio Santo Antônio, depois eu fui para Santa Doroteia, que foi onde eu comecei a jogar handball. E como a gente estava falando aqui antes da gente começar, não sei nem como que eu gosto de vocês, porque só apanhava. Para quem não conhece os dois, parecem 2 blocos de concretos e a mesma coisa há 20 e tantos anos atrás. Então eu era baixinho, magrinho, ia jogar contra eles, eu sofria bastante. Mas e desse lado a gente agradece que foi aquela época, depois a gente vai tirar uma foto em pé, vai ficar difícil de focar em todo mundo junto, né? Eu já pedi desculpa o tanto que eu precisava, não tem nenhuma mágoa aqui. Hoje a gente até abraça ele. Mas assim, aí acho que também o esporte, por mais que a gente nunca jogou do mesmo lado da quadra, exato, né? Mas acho que sempre a gente, com muito respeito e competitividade dos dois lados, os dois estavam vendo que queria a mesma coisa do lado diferente, então acho que isso converge ali no final. E, obviamente, um pouco de maturidade também, de saber separar as coisas, né? Total. Não, e me chama a atenção, assim, porque é o que você falou, né? O esporte que a gente praticou é um esporte de muito contato, de muita intensidade, e a gente tinha muito claro, quem levou ele a sério,
quando era a competitividade rígida, mas leal, e quando não era, né? Então, assim, acho que o que a gente viveu foi um pouco disso, né? A gente tinha um respeito enorme um pelo outro, colégio por colégio, clube por clube. A gente jogou contra tanto em clube quanto em colégio, mas é o que o esporte ensina, né, cara? O esporte é uma máquina de educar, né, cara? Mas, cara, eu acabei de lembrar de um negócio aqui, não sei nem se você vai lembrar. A gente jogou um jogo, foi lá no Santa Doroteia esse jogo, acho que a gente ganhou, tipo, um gol no último lance, assim. Inclusive, provavelmente deve ter sido gol do Daniel, que era disparado o melhor do nosso time. Era um jogo que, igual você falou, muito intenso, e esse jogo eu tava apanhando demais. E apanhando de um cara que hoje foi meu colega de faculdade, hoje mora no mesmo condomínio que eu, lá em São Paulo, que é o Alexandre Lindeberg. E ele me pegava, me abraçava, eu ficava sem paciência, eu ficava dando cotovelada nele. E o Gui vendo isso. Aí nós encontramos à tarde no shopping, na Centauro, você lembra disso? E falou assim, cara, hoje eu queria te bater. Hoje eu queria te bater. Eu falei assim, cara, ainda bem que você não me bateu. Ainda bem que tava longe da quadra. Porque falou assim, você ficou batendo no cara. E o Alexandre, né, eu chamei de sorrisão, porque ele é o cara mais bonzinho que tem no mundo, né, cara? E eu lá dando cotovelada no cara. Então, assim, ele foi defender o deles, né? E tipo assim, mas ainda bem que não deu tudo certo. Não esqueça disso, cara. Não, foi. Mas assim, eu acho que, cara, a sua jornada, pra mim, eu acho que é muito interessante, assim, como que o esporte, esse início a gente viu. Depois eu acho que eu passei um hiato sem te acompanhar tanto em esporte. E na hora que eu vi, cara, você tava voando em várias frentes. Mas antes da gente chegar nisso, eu queria até que você contasse um pouco. Você é um cara que formou em Direito. Por que entrou no Direito e por que saiu, cara? Porque você teve, acho que, um caminho de maturidade que passou, de autoconhecimento. Conta um pouco pra gente dessa jornada no Direito e como que foi, por que te atraiu e o que te levou para sair dele. Legal. Eu vou tentar resumir, mas nem tanto, porque foi uma construção mesmo. Total. Eu comecei a estudar Direito muito por questão de influência familiar. Meu avô era advogado, meu pai era advogado, meu avô tinha escritório com meu pai trabalhando com ele, aí meu pai saiu, montou o próprio escritório. Eu entrei, sei lá, no terceiro período de faculdade eu já estava trabalhando com meu pai. Fiquei 4 anos, até o último ano de faculdade, até o último período de faculdade. E aí acabei entrando num outro escritório que advogava por um banco, né? Que na época eu era responsável por esse banco, que era o Banco Bom Sucesso na época, hoje é o BS2. E a gente... eu fui muito por conta dessa influência, né? Familiar. Aí depois que eu fiquei nesse escritório, mais ou menos uns 3 anos, eu trabalhei, voltei para o escritório do meu pai, e mais 1 ano e pouquinho, ou exatamente 1 ano. E aí meu pai, por divergência societária, acabou encerrando o escritório, mas eu já vinha num processo, quando ele encerrou o escritório, e meu pai várias vezes ele falou assim, vamos montar um outro escritório, ou eu compro o escritório do meu sócio e a gente toca isso aqui junto. Mas eu já tinha percebido que eu comecei, talvez, sei lá, uns 6 meses antes disso acontecer, um processo de coaching. Que eu sei que virou uma profissão muito banalizada, mas é uma das coisas que foi uma grande virada de chave na minha vida. Naquele momento fez muito sentido para mim, para eu começar a ganhar clareza. Eu chegava lá, num dia eu queria ir para o Canadá, no outro eu queria montar meu próprio escritório, no outro eu queria ir, sei lá, largar tudo e viver da minha arte na praia. Entendeu? Então, assim, faltava muita clareza. E aí que eu achei legal das ferramentas, quando bem utilizadas, elas vão te afunilando e começam a te gerar mais clareza. Aí eu falei assim, eu quero seguir uma carreira corporativa. Aí eu comecei a fazer uma pós-graduação em gestão, voltada para o mercado jurídico, na época, e me reconectei com o pessoal do banco, porque eles estavam fazendo essa pós também. E aí, na época, o Banco Bom Sucesso, ele tinha feito uma joint venture com o Banco Santander e criaram o Olé Consignado, que na época ainda era Bom Sucesso Consignado e depois virou Olé Consignado. Então, eles separaram os times. Aí, o jurídico, que era do Banco Bom Sucesso, desceu pro Bom Sucesso Consignado, literalmente desceu, porque ficava no andar e eles ficavam no mesmo prédio aqui em BH. E aí, eles foram remontar o jurídico do Bom Sucesso. E aí, a Thaisa Cansado, que foi minha gestora por 4 anos, hoje é uma grande amiga. Legal. Outra pessoa que pode sentar aqui, que ela vai ter história pra caramba pra contar com vocês. Gente finíssima. Ela me chamou, porque ela já me conhecia da época do escritório, porque eu prestava serviço para ela. Por isso que eu quis deixar, tipo assim, dessa trajetória, porque eu entrei no lugar para quem eu prestava serviço. E assim, eu sou
muito grato pela minha trajetória lá, adoro o banco, pessoal incrível. E eu fiquei 4 anos no jurídico do banco. Foi até difícil já, porque já começou a fazer um pouquinho mais de tempo. Foi 4 anos no jurídico do banco. Comecei lá nas cadeiras de gestão desde o nível mais inicial, cheguei até gerente, aí depois tinha a Thaisa, que era minha superintendente na época, que respondia para a diretoria do banco. E nessa carreira de jurídico eu fui crescendo dentro do time e também assumindo novas responsabilidades dentro do time. E aí eu comecei a ser responsável, quando eu me tornei gerente jurídico do banco, uma das verticais que eu comecei a ser responsável lá foi do jurídico regulatório do banco. E eu e a Thaisa e o time, a gente tinha um direcionamento, né? Que a gente fala assim, e o jurídico normalmente ele é visto como aquela área que fala não para tudo, né? E a gente fala assim, eu falava com o meu time, falei, a gente é proibido de falar não, como a primeira coisa. Qualquer coisa que a gente precisar falar não, a gente precisa dar uma alternativa. Nossa, aula de jurídico aqui para empresas que não são escritórios, cara. De verdade, isso é importante. Exato. Então, assim, cara, aí isso começou a dar muito certo. E eu comecei a gostar muito dessa parte de negócio. Pausa nisso aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu queria mudar para São Paulo tinha muita vontade de mudar para São Paulo, porque aí é uma percepção que eu ainda tenho. O mercado de BH, ele tem muitas empresas, muitas empresas não, tem empresas muito boas, mas poucas empresas que são muito boas. Então, as pessoas, elas acabam circulando nessas mesmas empresas. E São Paulo é um mundo. É isso aí. E eu falo uma coisa assim, quando eu vou falar tanto com o pessoal daqui quanto com o pessoal lá de fora, eu falo assim, São Paulo tem que ser o lugar onde você está para montar sua empresa, principalmente a operação no Brasil, a gente vai chegar lá, porque ou as empresas são de São Paulo, ou elas são de fora e tem um escritório lá em São Paulo. Total. Ou algum tipo de presença. Mesmo que seja o pessoal da empresa indo toda semana ou uma vez por mês. E o banco tinha um escritório em São Paulo. E como eu queria fazer esse movimento, isso foi um pouco meio ousado da minha parte. Isso eu lembro que em janeiro de 2019... a Thaisa estava grávida e ia sair de licença maternidade, e aí o coordenador do compliance do banco pediu demissão, e ela ia sair de licença maternidade depois de um mês. Aí ela falou assim, cara, eu não vou conseguir contratar e vou precisar da sua ajuda para gerir o time de compliance. Ela pediu a minha ajuda e de um outro jurídico, gerente do jurídico do banco, éramos dois. Aí, mas acabou que ele tinha mais afinidade com a parte mais técnica, eu tinha mais com essa parte gerencial, então acabou que eu fiquei um pouco mais no dia a dia com o time de compliance, e aí a gente foi construindo uma história bem legal, mas antes de eu entrar nessa parte também do compliance, deixa eu só dar um passo atrás, antes de eu entrar nessa parte do compliance, eu cheguei para a Thaisa e falei assim, Thaisa, eu preciso ser honesto com você, porque isso era janeiro de 2019, eu falei assim, até o meio do ano, ou no segundo semestre desse ano, eu tô indo para São Paulo. Mas eu tô querendo te falar isso para te tranquilizar. Porque durante sua licença maternidade não tem o menor perigo de eu sair e deixar vocês na mão. De novo, já tinha uma gratidão porque ela me desenvolveu absurdamente como profissional. Tanto que virou minha amiga, assim, eu tenho essa gratidão até hoje. E também porque, cara, o banco sempre foi muito bom comigo, sabe? Eu adorava trabalhar lá. Aí chegou, só que eu não tinha absolutamente nada em São Paulo. E fast forward, né, para quando ela voltou de licença maternidade, eu falei com ela, daqui a um mês eu tô indo para São Paulo. Então, assim, para eu te passar tudo e tudo mais, e eu tinha um apartamento aqui em BH alugado, né, que eu alugava, e eu já ia sair dia 9 de setembro, sem nada em São Paulo. Aí, eu... fui começando a me dar um desespero, que eu ia entregar apartamento, já tinha falado que eu ia sair do banco sem nada. Aí eu olhei lá no site do banco mesmo, tinha uma vaga lá na área de parcerias estratégicas do banco. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou aplicar para essa vaga. Porque eu li o job description, né, as responsabilidades do trabalho, e gostei, achei legal. Apliquei, passei no processo seletivo e eu lembro direitinho que a recrutadora, não, a gestora da área me perguntou assim, mas e se você vier para São Paulo e usar essa posição só como um trampolim para você voltar para o jurídico em algum outro lugar? Eu falei, é um risco que nós dois vamos ter que correr, porque eu posso chegar aí, performar nada e você me demitir, já pensou? Ela falou, talvez esse seja um bom argumento, vamos arriscar, vamos arriscar junto. Aí eu fui para São Paulo, então assim,
pela sua pergunta de como que funcionou essa transição de carreira, não tem nada romântica sobre ela. Igual você falou, a gente quis sem romantizar. Foi um negócio que eu li o job description e como eu já vinha, até conectando com uma coisa que eu falei lá atrás do jurídico regulatório, que eu comecei a fazer negócio, etc., eu comecei a apaixonar demais por aquilo. Aí, a área de parcerias estratégicas do banco era justamente isso, você sentar com empresas diversas e achar a oportunidade de você fazer negócio junto. Então, aquilo ali me instigava muito. Então, assim, apesar de não ter sido nada muito planejado, funcionou e sou feliz demais, não tenho vontade nenhuma de voltar para o direito, apesar de eu ainda pagar meu AB em dia, tudo direitinho, eu não tenho vontade de voltar para a área, mas isso também é um diferencial muito grande que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, que eu acho que me ajuda muito no meu dia a dia. Então, assim, a transição foi assim. Aí A saída do jurídico, então, já foi para essa função de parcerias estratégicas. Exato. Né? Entendi. Aí, logo depois de 3 meses que eu estava mais ou menos nessa posição, uma das parcerias que eu e o meu par, a gente estava, mais ele até, mas eu me envolvia, porque um ajudava muito o outro, nós dois estávamos aprendendo aquela função nova dentro do banco, juntos, então a gente trocava muito. Então, uma das parcerias estratégicas que a gente trabalhava acabou evoluindo para uma joint venture. Então, o banco e essa outra empresa se uniram para fazer uma proposta de valor para a base de clientes e, melhor dizendo, o ecossistema dessa empresa. E eles me chamaram para ser o head da operação deles. Então, assim, antes eu estava ali, 3 meses depois que eu estava na área de parcerias estratégicas, eu virei o head da operação, ainda dentro da estrutura do banco, mas acabei me mudando para Ribeirão Preto em outubro de 20, para ir ficar lá em loco. Então, assim, saí do jurídico, fui para a área de parcerias estratégicas, muito nessa parte de desenvolvimento de negócios. E na hora que eu sentei nessa cadeira de head de operação, eu tinha time de marketing, de inteligência de dados, comercial, operações, produto. Então, aí abriu ainda mais o leque, né? o meu horizonte, assim, de competências. E, de novo, aí você foi falando assim, de várias coisas que eu fiz ao longo da minha vida, eu fui me descobrindo como uma pessoa que eu sou. Não me encanta ser especialista em nada. Eu gosto de ser generalista mesmo, sabe? Sim. De poder, obviamente, aí é uma coisa que você tem que desenvolver. Primeira coisa, você tem que sempre estar aberto, independentemente da hierarquia, você tem que estar sempre aberto a aprender com aquela pessoa que está ali do outro lado. E também você saber fazer as perguntas certas, né? Para você conseguir ser bem sucedido naquela função generalista, né? Então, assim, acabei tendo que me desenvolver. E eu chegava com o pessoal e falava assim, cara, eu não sei nada do que você faz, mas você acaba tendo que dar satisfação para mim aqui. Eu quero que você me ensine tudo que você faz para a gente melhorar o que você já faz ou ir fazendo isso junto. E eu acho que isso ajuda até você ganhar a confiança do time, sabe? Tipo assim, beleza, o cara, ele mostra a vulnerabilidade dele pra gente e ele... E mostra que você tem confiança no outro cara também, né? Exato. E isso, assim, e esse é um sentimento de pertencimento que gera nas pessoas, que é muito legal também. As pessoas falam assim, cara, elas veem a contribuição dela dando resultado. Porque uma coisa que eu sempre falei quando eu tenho gestão dos meus times, né? Eu falo assim, quando é problema, minha cara vai. Quando for uma coisa boa, a cara de vocês vai. A cara de vocês que vai aparecer, porque vocês que, né, conduziram essas entregas. E que automaticamente vem o mérito para você. Claro. Né? Assim, você é o líder daquela equipe, vão reconhecer. Quem precisa reconhecer isso vai reconhecer, né? Cara? Exato. Tem um cara, uma vez que eu escutei dele, ele falou assim, ó, antes de você ser interessante, ou você só é interessante porque você é interessado. Então, assim, você tem que saber perguntar das coisas para as pessoas, para você conhecer delas. E assim, você vai ganhando mais informação, você vai sendo conhecido. E o ato de mostrar confiança ou vulnerabilidade te torna interessante, porque, cara, ninguém sabe tudo. Você vai sempre aprender alguma coisa. Exatamente. E aquela pessoa ali tá pronta, você não tem tempo para fazer tudo. Dentro de uma empresa, né? Pensando no meio corporativo e tal. Você tem que confiar, distribuir funções e confiar que tá tudo fazendo certo. Todo mundo fazendo certo, né? Mas conta lá de Ribeirão, continua sua história. Aí fui para essa operação em Ribeirão, fiquei lá em Ribeirão por 1 ano, e eu tinha um objetivo. Aí teve umas mudanças, até dar um passo atrás antes disso, tiveram algumas mudanças estratégicas do lado do banco que a parceria ela começou a talvez não fazer tanto sentido mais, porque a empresa que tinha a joint venture, né, estava construindo a joint venture, ela tinha uma base de clientes muito grande, pessoa física,
E o banco estava migrando de uma estratégia de pessoa física para pessoa jurídica. Então, era um negócio que não estava fazendo muito sentido. Então, como aquilo ali deixou de fazer sentido, o propósito inicial daquele relacionamento, eu falei, deixa eu começar a dar uma olhada no mercado. E eu tinha um objetivo muito grande de trabalhar em empresas globais. E aí, o Daniel, ele trabalhava, ele entrou na Uber junto com o cara que acabou virando meu gestor na mesma época, e essa empresa, que é a Divs, que você falou, eles estavam expandindo para o Brasil. E aí ele perguntou para o Daniel se ele tinha alguma referência, o Daniel me recomendou, fiz o processo seletivo, entrei na empresa, era a primeira pessoa da empresa aqui no Brasil. E aí entra um pouco do intraempreendedorismo, né? Por mais que eu não tenha o risco do empreendimento ali, Sim. cara, você está abrindo o mercado para alguém com uma responsabilidade gigante, porque era uma empresa que estava muito bem capitalizada, tinha levantado muito dinheiro e etc. E querendo crescer no mercado, e sem nada aqui. Eu cheguei lá, não tinha nem CNPJ no Brasil. Então, assim, eu participei desde esse momento do CNPJ, fiquei lá 2 anos e meio. Aí lançamos o produto de cartão de crédito corporativo, lançamos um produto de crédito, lançamos o produto de pagamentos cross-border e etc. dentro da plataforma deles, montamos time aqui no Brasil, enfim, crescemos muito com a estrutura que a gente tinha, né, e os desafios que a gente tinha de startup. Startup é um ambiente muito volátil, né, que a estratégia tem que mudar o tempo inteiro, exige muita resiliência da gente, etc. E aí, eu pensei também em começar a querer fazer um movimento para uma posição mais regional, porque um dos meus objetivos, que ainda está em construção, é me tornar um executivo de uma empresa multinacional. Uhum. E ainda estou nesse processo de construção, falei assim, cara, tem uma oportunidade na empresa que eu estou hoje, que é a Airwallex, regional, Latam. Apliquei, e aí foi a primeira vez assim, que eu acho que eu apliquei via LinkedIn e que alguém me chamou para uma entrevista. Aí hoje eu entendo por quê. Porque lá os processos seletivos demoram muito e eles têm muita dificuldade de contratar pessoas que atingem a barra da empresa. A barra lá é muito alta. E como eu era o primeiro na região, eu fiquei sabendo que o processo seletivo estava aberto desde fevereiro de 2023, e isso era tipo outubro, novembro de 23. Ou seja, tinha 7, 8 meses e eles não tinham conseguido encontrar alguém ainda. E aí eu fiz o processo seletivo, passei e tô lá desde então. Entrei para tocar uma área da Airwallex que chama Financial Partnerships, que é a estrutura que eu tô hoje, inclusive, que basicamente ela prepara a infraestrutura global da Airwallex para entrar em novos mercados. Sim. Então faz as parcerias corretas que permite que a Airwallex consiga oferecer os produtos e serviços financeiros que ela tem no seu ecossistema em cada um desses países. E quais são desculpa te cortar, quais são os principais produtos para a gente conhecer, para quem não conhece a Airwallex, saber? A Airwallex é bem nova aqui no Brasil ainda, a gente ainda está pré-operacional no Brasil, mas a Airwallex já é uma entidade que ela é regulada pelo Banco Central, então assim, isso que é uma coisa que eu acho bem legal da Airwallex, inclusive, é que ela, quando o mercado é muito prioritário para ela quer, o que a gente fala lá dentro, estar o mais perto possível do dinheiro, ou seja, ou dos corredores Sim. de transação. Então assim, aqui no Brasil a gente vai fazer Pix, a gente não vai fazer Pix via Banco XPTO, a gente vai fazer Pix na Airwallex. Show. Entendi. Entendeu? Então, assim, toda a infraestrutura é nossa mesmo. E por isso que demora um pouco mais de tempo para a gente estruturar o negócio. Mas a Airwallex, a porta de entrada dela é uma conta, né? Uma wallet, que a gente chama. Sim. Multimoedas. Então, assim, aí, a partir dessa conta, que está ali para segurar, né? Ou manter recursos em diversas moedas, o cliente ele pode pagar, então ele vai usar um cartão, que a gente é emissor também de cartão, e também ele pode pagar como se ele estivesse tendo uma experiência local em mais de 20 países, em 60 países, em mais de 20 moedas diferentes. E também em o que a gente chama de local payment methods, né? Então, assim, ele consegue utilizar, sei lá, pagar um boleto, por exemplo. Entendeu? Entendi. Que a gente chama o boleto, que não é uma transferência bancária, são métodos alternativos Total, de pagamento. sim. Ele vai conseguir fazer isso no mundo inteiro. E na parte de cobrança, da mesma forma, a gente é adquirente, né? Adquirente é a empresa que oferece maquininha de cartão, né? Então, para permitir cobrança via cartão, a gente permite que esses mesmos métodos de pagamento ele consiga receber
também por ele, poxa, quero receber via boleto, ou lá no México que tem não sei se aqui em BH tem, mas em São Paulo virou, tipo, parecia paleteria mexicana a OXXO. Não sei se... A Oxxo, sim. Eu conheço. A Oxxo é como se fosse uma MPM aqui, em uma escala. México, Chile, eu acho que a Oxxo tem forte, mas no México é absurdo. Cara, no México são 25 mil lojas. É um negócio assim, absurdo. E lá, o México ainda é um país que é muito cash-based, que a gente fala. Tudo lá é pagamento no dinheiro. E a OXXO, ela funciona quase como um boleto. Você está fazendo uma compra no e-commerce, aí você quer pagar com o OXXO Pay, né? Você imprime um código de barras, leva na loja OXXO e paga. Olha só. Então, assim, se o nosso cliente quiser oferecer esse tipo de coisa, ele consegue. Então, assim, e ele consegue, e eu acho que é o que eu mais gosto, assim, que eu acho maior diferencial da Airwallex quando a gente fala dos clientes usando diretamente, é que, assim, poxa, e hoje em dia, principalmente depois da pandemia, que todo mundo conseguiu digitalizar muitas relações, você consegue trabalhar com o mundo inteiro. E você precisa de eficiência para o seu negócio também. Então, uma coisa que eu gosto de falar, assim, você pensa, você faz um criador de conteúdo e vende curso em alguma plataforma de cursos, né? Aí você está vendendo seu curso lá na Austrália, né? E esse pessoal que vende curso, eles investem muito em mídia impulsionada para o quê? Atrair lead, né? Natural. E pensa que ele pode cobrar dos clientes dele lá na Austrália, paga recebendo ele em dólar australiano, e ao invés de ele trazer esse dinheiro para o Brasil para depois usar um cartão de crédito aqui e converter de dólar australiano para dólar americano para cair na fatura dele aqui em real, ele pode, pela essa conta dele multimoedas lá na Austrália, ele recebe lá na Austrália e gasta lá na Austrália mesmo. Então, assim... Então, enquanto ele recebe lá, não tem, por exemplo, esse desse IOF, por exemplo. Não tem IOF, porque... Tá acontecendo, a transação tá toda lá. Tá mantida lá. A conta dele tá lá. Você não ele cruzou tem outras fronteira. implicações, né? Que ele tem que prestar conta dos ganhos dele. Mas assim, o dinheiro dele vai estar lá, ele vai gastar lá mesmo no cartão. Então pensa, hoje é muito comum na pessoa física a gente ter aqueles cartões multimoedas, né? Perfeito. Sim. E é basicamente isso, só que a gente entra não só no cartão, mas na questão de experiência de contas em diversos países. Então, sem você ter uma presença local, você acaba tendo uma experiência de pagamentos como se você estivesse lá. E o que a gente oferece para os nossos clientes lá de fora, por exemplo, ele tem uma conta em real com a agência e conta, ele pode fazer um Pix, ele pode fazer uma TED, ele pode receber um Pix, pode receber uma TED, pagar um boleto e etc. Entendi. Entendeu? Então é uma experiência bancária local, mesmo sem ter uma presença, um CNPJ ou correspondente a um CNPJ naquele país. Então, assim, eu acho que a gente vai ter uma atração muito legal aqui no Brasil, porque a gente gera muita eficiência para negócios que têm margens muito apertadas. Por exemplo, a indústria de viagem, né, de turismo. Cara, a margem deles é muito apertada. É volátil demais, né, cara? E eles terem que ficar trazendo dinheiro para pagar de volta, isso custa. Cada porcento que você paga, você está tirando da margem dele. Entendeu? Então, assim, se ele começa a ter. Ele recebe de clientes da Europa e paga clientes na Europa, ou paga hotéis e voos na Europa, o dinheiro vai ficar lá. Então, ele vai transacionar lá. Então, você gera mais eficiência, gera mais economia e fica lá no bottom line dele lá, vai estar mais dinheiro no fim das contas. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acredito que a gente vai ter. E o Brasil tem cada vez mais exportado coisas, assim, de maneira geral, produtos, serviços e etc. Financeiros. De maneira geral. Entendi. Hoje, uma coisa que é muito comum também, se você rolar seu LinkedIn lá, com certeza você vai achar empresa americana contratando desenvolvedor no Brasil. Total. Salário X. Aí, esse carinha pode falar assim, não, eu quero manter meu dinheiro em moeda forte, vou deixar meu dinheiro lá em dólar, etc. Não vou ficar trazendo para cá, vou trazer o mínimo. Entendeu? E a gente consegue ser muito competitivo em preço também, porque essa infraestrutura, para a gente oferecer isso tudo na frente para o cliente, por trás tem uma infra, sim, poderosíssima, de gestão de tesouraria. Nível de confiabilidade vocês têm que ter aí, desde de infraestrutura de sistema até processo, absurdo, né? É absurdo. E eu falo, isso é uma coisa que eu sempre falo, nosso negócio ele é confiança. Né? Por isso que falam muito de moeda fiduciária, né? Fidúcia é confiança, né? Então, assim, o nosso negócio, ele pressupõe confiança. Porque imagina, é o salário da pessoa que está lá que ele vai confiar que vai ficar com a gente e aquilo ali vai ter... ele vai ter acesso àquilo ali fácil, entendeu? Então, assim...
É engraçado, eu vou entrar numa pergunta até com essa fala sua, que uma vez alguém me explicou, eu tava tentando entender, cara, a dinâmica de blockchain. Aham. E para a pessoa me explicar a dinâmica de blockchain, ele me explicou a dinâmica, o que que é o banco, né? Assim, o que que é a operação do banco no final do dia? Você está trocando indicações, né, no final do dia. Então, assim, é um cara que tem um título que ele está te emprestando ou ele quer pegar emprestado alguma quantia, mas, cara, eu vou emprestar dinheiro para esse cara eu nem conheço. Uhum. O que fala sobre ele? Qual que é a linguagem comum que eu vou saber sobre ele para saber que eu vou receber esse dinheiro de volta? Uhum. Então, no final do dia, a troca de dinheiro de banco, assim, de uma maneira para uma criança de 8 anos entender, a dinâmica bancária é um pouco Né? dessa troca de influência, de confiança, de reputação Exato. convertida em modos tangíveis que hoje a gente tem milhões de mecanismos para medir a credibilidade do cara, o histórico financeiro, entre outros. Aquilo para mim marcou. E aí, dentro desse conceito, o Fernando, você vem para um mercado que está quente no Brasil. Fintech a gente está borbulhando, tanto pela complexidade tributária que o Brasil exige, complexidade financeira que o Brasil traz. Então, assim, é um cenário que, cara, na hora que você entende isso aqui, entender outros mais simples vira muito mais fácil. Para um público que está tentando entender depois do Open Banking, né? Assim, o que virou esse ecossistema financeiro no Brasil. Qual que é a diferença de uma Jeeves ou de uma Air Wallets, cara, para um banco, né? Porque hoje, teoricamente, eu não sei se a Air Wallets já se qualifica como um banco e o que a gente viu a transição de algumas dessas fintechs e começar com produtos específicos e elas divulgarem que agora nos tornamos um banco. Acho que a Revolut está passando por alguma coisa nesse sentido. A Revolut tem buscado algumas licenças de banco globalmente. Perfeito. O que é isso? O que é buscar essa licença de banco? Da onde que eles saem de produtos financeiros específicos para se tornar bancos, propriamente dito? Boa. Acho que eu vou até conectar porque você falou de Brasil. Eu tinha falado que eu vim para a Rolex para tocar essa parte de estruturar, abrir as portas, mas aí a minha vivência de mercado brasileiro eu acabei me entrando em algumas frentes que não estavam ali originalmente no meu escopo, que era a estruturação da operação aqui no Brasil. E esse hoje é um dos meus maiores desafios, e acho que de maneira geral, você falou da Jeeves, eu tive esse desafio, na Rolex eu estou tendo esse desafio, que é a educação do pessoal lá de fora sobre o mercado brasileiro. O mercado de pagamentos brasileiro ele é extremamente sofisticado, é como poucos do mundo. E uma empresa como a Airwallex, que é uma empresa que já tem mais de 80 licenças relacionadas ao serviço que a gente presta globalmente, tem um playbook de expansão muito bem definido, que é muito bem sucedido. Mas na hora que entra no Brasil, cara... Isso tem que ser pensado todo de novo. Não, você tem que ser... praticamente começar do zero. Óbvio que aproveita muito, é óbvio que você tem uma robustez de estrutura interna lá de pessoas muito boas que podem contribuir. Mas quando a gente fala de produtos e serviços financeiros, eu já vi muita gente querendo entrar no Brasil e falhando. E uma coisa que eu vi que é comum daqueles que são bem-sucedidos é o investimento em pessoas do mercado. Então, assim, pessoas que conhecem o mercado. Brasileiro, gente, a gente gosta de negociar com brasileiro, entendeu? Mineiro, então, nem se fala, né? Não, Mineiro eu ia falar nisso. Isso tem brasileiro e ainda você quebra isso para as regionalizações. Exato. Né, cara? Assim, você vai para o Ceará... negociar a conversa de um jeito, né? A conversa é uma, em Minas é totalmente específico. Acho que São Paulo talvez é o que traduz um pouco mais a maior abertura ali de negociações. Mas gerais, aí eu conecto aquilo que eu falei. Ou você é de São Paulo ou você está em São Paulo. Então Perfeito. lá, às vezes a pessoa que está do outro lado da mesa, ela nem de São Paulo é. Mas ela tá lá, né? Ela tá lá. Então, assim, essa diversidade, assim, essa pluralidade que o Gui falou, tá muito nisso, porque quem tá em São Paulo, muitas vezes, não é de São Paulo. Meu círculo de amizades de São Paulo é muita gente fora. A maior parte das pessoas é de fora, inclusive. Não porque é difícil, é porque são as pessoas que você vai encontrando mesmo ao longo do caminho, entendeu? Mas aí, voltando, assim, o que separa, então, uma empresa de produtos financeiros de um banco, assim? Essa é uma pergunta que, assim, eu vou... Talvez
entrar muito no detalhe de técnico do que é, porque basicamente inclusive eu falo uma coisa lá na Airwallex que é o seguinte: a licença que a gente tem aqui no Brasil, ela é uma versão light de um banco. Porque, a grosso modo, o que eu posso fazer? Um cliente deposita aqui comigo e, como os bancos podem fazer, ele salvaguarda, né? Ou reserva um pedaço daquele recurso ali, né? Com o Banco Central, que é uma coisa regulatória que ele tem que cumprir, e a outra ele bota no mercado para girar. É onde o banco ganha dinheiro, de fato, né? Ele vem emprestando dinheiro. E a gente não pode fazer isso porque o dinheiro do cliente tem que estar salvaguardado 1 para 1. Então, assim, tem R$100, tem que estar R$100 reservado. Obrigação regulatória. Isso a gente não pode fazer e a licença que a gente tem não pode dar crédito. Então, assim, a grosso modo, para aquilo que o cliente vê, É isso. é isso. Mas no banco, assim, você tem muito mais oportunidade de ganhar dinheiro. Entendeu? Entendi. Porque você não tem limitações que uma instituição de pagamento, que é a nossa licença, não tem. E isso acaba levando... É uma coisa que vai amadurecendo ao longo do tempo para muitas empresas. O Nubank tá para virar banco agora, né? Todo mundo fala, o Nubank é o maior banco. O Nubank não é banco, ainda não é. Né? Eles têm várias licenças diferentes que permitem eles operar como se eles fossem bancos, né? Assim, pelo menos na experiência do usuário. Mas eles não são banco ainda. Só que teve uma regulação do Banco Central que falou que só pode ter banco ou afins no nome quem é banco. Então, assim, há rumores no mercado de que o Nubank está buscando comprar bancos, assim, né? Entendi. Eles não vão começar uma licença do zero, mas talvez eles comprem um banco aí. Rumores quentes, assim, sai na mídia, não é nada que... Não é fofoca de bastidor, não. Não da Faria Lima, né, cara? Então, assim, eu gosto de diferenciar, assim, a gente é uma versão light de um banco, por conta dessas limitações, e o banco, ele tem uma capacidade de gerar receita maior, igual eu falei. Se você tiver uma gestão ali boa, você consegue emprestar o dinheiro que você capta via depósito, e aquilo ali você bota para rodar e você vai gerando mais dinheiro, né? Então, eu acho que eu diferenciaria dessa forma. E, de novo, também você tira limitações de produtos que você consegue oferecer sem muitas restrições. Mas isso tem o outro lado da moeda, né? O controle regulatório é muito maior. A gente está num momento aqui no Brasil que a gente tem visto isso muito forte, né? Banco Master que o diga, né? Então... E seus adjacentes, né? Porque caiu um monte de gente embaixo deles, assim, né? E é importante que caia, né? Assim, acho que quando Não, a gente vê essa movimentação, acho que a gente começa a ter, enfim, talvez esperança de que algumas instituições estão fazendo o que devem fazer, o que seu mandato manda, né? De fiscalização, de auditoria, entre outros, né? Enfim. Eu tirando meu chapéuzinho aqui dessa conversa do corporativo, mas dando a minha opinião 100% pessoal sobre isso, cara, o Banco Central é um dos órgãos que eu acho, assim, mais sérios que a gente tem no Brasil, assim, órgãos públicos mais sérios que a gente tem no Brasil. Eles são muito atuantes, eles são muito pró-negócio, e na hora que eles abriram até demais, assim, e eles perceberam isso por conta de muitas coisas que aconteceram, não só caso do Master, tem tido muito ataque cibernético a diversas instituições, né, ao sistema do Pix, etc., que é muito fácil por ser instantâneo, que o dinheiro suma muito rápido, né, rode muito rápido. Teve várias empresas lá em São Paulo, né, que sofreram operações da Polícia Federal que estavam associadas a organizações criminosas, etc. O Banco Central agora viu e falou assim, cara, acho que a gente foi demais, vamos afunilar. Então saiu de um lado, de um extremo ao outro, o que, para mim, no momento que eu estou de operacionalização, torna um desafio maior quando eu olho para o lado da empresa, mas que eu olhando de fora, fazendo um zoom out disso, eu acho que é extremamente importante para o momento necessário, que a gente tá né? É necessário. E vai ficar só os bons. Isso. E a gente vai estar no meio, porque a gente veio para o Brasil com um propósito muito sério, sabe? Uma última pergunta, até acho que para fins de explorar essa parte de banco, até a gente transicionar para a parte que a gente adora, né? Que é a parte de esportes, mas você tocou num ponto que a gente ainda está engatinhando como mundo, eu acho, que é ataque cibernético, né? Eu li uma estatística recente que me chocou muito, assim, que hoje os principais ataques cibernéticos que acontecem não são por falhas de proteção corporativa, mas são por falha de educação dos usuários das empresas, então por clicar em links ou por e-mails suspeitos, essa é a principal porta de entrada. Segunda estatística que me chama a atenção
os resgates de dados, né? Então, muitas vezes o ataque cibernético ele vem, ele toma dados e ele pede resgate. Vocês têm ideia de quantos resgates são pagos na média? Não faço a menor ideia. Sei lá, de 100, 60%, 60% a 70% dos resgates são pagos. E ainda quando eles são pagos, a volta dos dados deles, os dados, por causa de criptografia, eles não voltam inteiros. Então a perda por ataque cibernético, ela é, assim, assustadora, assim, e ela tem acontecido numa frequência e com uma profissionalização absurda. Eu toco nesse assunto porque quando você traz ataque cibernético, mercado financeiro, são dois temas que são muito sensíveis. O Alex traz uma experiência global. Cara, como que ela se protege? O que ela está trazendo de novo, né? Ela e o que a Jeeves no passado também trouxe, o que essas empresas de fora trazem que a gente não sabe ainda e que a gente precisa aprender para ataque cibernético? Ou é novo para eles também, enfim? Eu acho que é novo para todo mundo, assim. Entendi. O que eu vejo, né, nas minhas experiências internas, assim, e até nem só de empresa de fora, aqui dentro mesmo no banco, as próprias estruturas, eles ficam testando o tempo inteiro suas vulnerabilidades. Então tem time de hacker dentro da empresa, entendeu? Para ficar testando tem que ter um essas time de vulnerabilidades. ataque dentro da empresa para ir testando. E tem vários certificados internacionais de segurança cibernética também, né? Sim. Que muitas empresas elas têm, a Airwallex tem certificados de segurança cibernética, mas que você, para conseguir aquele certificado, você tem que provar e testar todos aqueles controles X lá. Mas, cara, é um negócio que é impossível você fechar toda a porta e falar que todo mundo tá 100% seguro. Porque enquanto você tá trabalhando para fechar a porta, o cara tá abrindo a janela. Entendeu? Trazer para o esporte, eu brinco, é igual o doping e o antidoping, né? Eles inventam um novo jeito de dopar para depois descobrir o jeito de identificar ele. E eu tenho um cliente meu que roubaram dados da empresa dele, que eu achei genial pro lado errado, né? O sequestrador de dados pediu o resgate em criptomoeda. E aí você diminui mais ainda o lastro, né? Eu diria que deve ser todos eles devem pedir em cripto, porque você não sabe para quem você tá mandando. Não tem laço nenhum, né? Você tá mandando pra uma combinação de letras e números. Cara, achei aquilo ali uma loucura. Nunca tinha visto, tô fora desse meio, né? Então, tudo pra mim é novidade. Eu brinco assim, tem episódios que eu fico aqui escutando, pra aprender tudo, porque é novidade pra caramba, essa posição que vocês estão é sensacional. Vocês vão trazendo gente diferente, com vários conhecimentos diferentes. Quem ganha são vocês, né? Também. A gente fala que assim, o nosso objetivo é não trazer ninguém pior que a gente aqui, cara. Então... acho que é um negócio que eleva o nível, mas assim, tipo, como vocês... eu acho o mais legal de quem tem, né, ou conduz podcast assim, é a oportunidade de aprender com pessoas com visões diferentes, né? Cada uma é uma aula, né? E Fernando, acho que trazendo para quem está escutando, acho que você está dando, assim, pouca gente tem a noção do que é trazer uma empresa de fora para o país, o nível de esforço, o nível de tempo, o nível de energia que isso consome. Acho que uma rotina comum de um cara que traz uma empresa, cara, tem hora que você tá às 9 da manhã você tá fazendo uma atividade de office boy, às 2 você tá conversando com o Banco Central como um presidente de empresa multinacional faria. Então é um negócio altamente consumível, assim, de energia. Em paralelo a isso tudo, cara, você tem uma jornada de crossfit, de corrida e que vai escalando num nível absurdo aqui que a gente vem acompanhando e que pra gente é admirável. Eu queria que você contasse um pouco, assim, primeiro, um pouco da sua rotina, mas para contar em quais esportes você atua desde o seu início do handball, né? E outros esportes que você praticou, mas para sua caminhada que ela acho que ela é tão grande e tão exponencial quanto a sua jornada de profissional também. Então, é um negócio de assustar, assim, e mais ainda como conciliar. Queria que você contasse um pouco, a gente se conheceu por meio do handball, a partir daí, como é que foi, cara? Como é que foi sua caminhada? Que bicho que te picou quando ali? Eu joguei handball até... talvez ali o primeiro ano de faculdade, né? Desde os 13 até o primeiro ano de faculdade. Competindo nessas competições escolares, de clube, né? Campeonato Mineiro, essas coisas. Aí eu joguei os jogos universitários pela PUC. E aí depois encerrei o handball. Eu tive uns 2, 3 anos ali que eu não fiz nada. Aí comecei a ir pra academia e etc.
E eu gostava, quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, em 2004, eu comecei a assistir futebol americano e gostei muito. Assim, Vicia, né, cara? É sensacional. E eu sempre continuei acompanhando e, cara, sempre gostei de esporte, handball, um esporte de muito contato, etc., muito explosivo, e combinava, de certa forma, não tem nada a ver, mas assim, entre os esportes propriamente dito, mas assim, o propósito ali era muito similar, né, e de ser muito explosivo, muito contato, etc., e eu fiquei acompanhando e descobri que tinha um locomotivo aqui em BH. Aí eu formei na faculdade, em 2011, e em 2011, no fim do ano, eu entrei pro Locomotiva. Aí fiquei até 2017, se eu não me engano. Só para o público, Minas Locomotiva foi o primeiro clube, talvez, aqui, ou o clube mais influente de futebol americano. Em Belo Horizonte, sim. Até perfeito. Hoje é o principal formador de atletas aqui. Hoje eles estão super bem, assim, né? Estruturado, né? Estruturado, estão com patrocínio, etc. Na minha época, né? Como parece que já tem tanto tempo, mas realmente já tem muito tempo. Cara, a gente gastava muito, investia muito para poder praticar. E era não só o custo financeiro, mas o custo de tempo. Porque eu ia treinar quarta-feira à noite, 10 à meia-noite, e no sábado eu ficava de 2 da tarde até 6 horas da tarde treinando. Fora, assim, treinando futebol americano, né? Fora academia, porque, cara, você se arrebenta inteiro lá, então você tem que estar com o corpo forte, né? Inclusive, quem treinava o Fernando nessa época, boa parte dela, o Túlio, né? Túlio Horta. Esteve aqui com a gente já. Pois é, eu vi no Instagram dele, ele era uma pessoa que eu falo assim, cara, esse é o cara que vocês têm que falar. E eu tô até vendo a assinatura dele ali na bola. Tá mesmo. É isso aí. Então, o Túlio, cara, é um dos caras mais brilhantes que eu conheço. Assim, a história dele, eu acho ele... Eu chamo ele de meu ídolo, eu falo com ele. Então, assim, realmente, ele me ajudou muito na minha preparação física. No melhor ano que eu joguei futebol americano, eu preparava na academia que ele era preparador lá. Cara, e eu tinha... Era o começo deles também. Então, praticamente, o Túlio me dava uma aula de personal. E ele sempre foi um crânio, estudioso pra caramba. Então, ele convertia o tempo inteiro o que eu precisava nos esforços, nos estímulos que eu precisava ter no treino. Então, assim, esse ano eu voei, assim, joguei muita bola esse ano. Então, assim, muita gratidão ao Túlio também por isso. E é engraçado que o Túlio, na hora que conversa, ele fala que eu não me achava. Eu não me entendia na educação física, eu não achava que eu era bom, sabe? E Nossa. todo mundo que fala dele fala bem. Ele é um cara muito acima da média. Muito acima da média. Sensacional. E aí eu fiquei no futebol americano até 2017. Aí eu brinco que eu gosto de aposentar no auge. Já tava meio parado, mas aí veio um coach gringo na época. Eu falei, cara, eu quero treinar com esse cara. Aí na época até o Locomotiva tinha lançado um time de desenvolvimento. Eu voltei a jogar no time de desenvolvimento. Eu não fui pro time de elite na época. Aí eu fiz uns 2, 3 treinos lá e falei, cara, não tem condição não. Você ficar treinando com esses caras aqui não vai adiantar nada. Aí me jogou de volta pro time. Aí teve um jogo contra o time de Betim. Aí eu comecei no banco e tal, tava lá, me botaram pra jogar no final. Cara, eu joguei muito nesse dia. Foi tipo assim, um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Tem umas sequências de foto que eu vejo os caras vindo na minha frente, aí tem eu esticando o braço, aí a outra foto é o cara deitado no chão, eu continuando correndo. Aí um outro cara para na minha frente, eu ponho a perna pro lado assim, aí ele tá meio que assim, aí a foto seguinte é eu correndo pro outro lado e o cara ficando pra trás. Eu falei assim, cara, foi um jogo que eu destruí. Eu falei assim, depois de hoje... obviamente eu ia continuar jogando, mas teve um problema naquele ano, nem lembro o que foi. Acabou o Campeonato Mineiro. Eu falei, não, vou aposentar no auge, deixa esse jogo aí pra memória. Pô, tem que lembrar de mim desse jeito, né? Então aí eu parei com o futebol americano e, de novo, aí foi uma época que eu não treinei nada, ganhei peso e tal, etc. E no final de 18, eu comecei no CrossFit. Falava que nunca ia fazer CrossFit na vida, mas aí no final de 18 comecei no CrossFit. Cara, aí apaixonei. Ladeira abaixo, acima, né? Só que assim, eu tenho mania, tirando o futebol americano, que minha altura me ajudou muito, eu tenho mania, e o handball também me ajuda muito, só que eu era muito baixinho e franzino no futebol americano, então eu não aproveitei. Se eu fosse futebol americano, no handball, com esse porte físico que eu tenho hoje, cara, provavelmente eu seria muito melhor do que eu fui. Né? Você pega a turma da época que era alta né? Era a galera que se destacava também, né? Mas assim, cara, no CrossFit, eu sou muito alto e muito pesado pro CrossFit. E acaba que me prejudica muito. E obviamente, assim, tem os outliers e o CrossFit, o pessoal tá crescendo e ficando mais forte, mas eu não sou os competidores, os moleques de 20 e poucos anos que estão vindo agora.
né? Então Já começaram novos, né? Igual a gente começou no handball e poderia ir profissional, eles estão agora profissionalizando essa carreira de evolução. Então, assim, eu sofro muito pela minha altura. Então, eu nunca fui um atleta excepcional de CrossFit, mas eu sou muito competitivo. Então, eu gosto de aprender todos os movimentos e tal, com exceção do pistol, que, né, Bruno, você sabe muito bem que meu joelho não permite. Contra ele, né? Meu joelho não me permite esse tipo de coisa. O resto eu faço tudo, entendeu? Então, eu gosto muito da dinâmica do CrossFit. E aí comecei em 18, até agora eu tô voltando a fazer CrossFit, porque em 2025, no começo, ano passado, eu pensando no que eu queria fazer, porque aí vou fazer uma conexão um pouco com a minha carreira, né? Eu fiz uma mudança de carreira já um pouco mais adiantado, né? Com 32 anos que eu mudei de carreira. Sim. Eu fiz uma carreira mesmo dentro do jurídico. Então, assim, eu tive que dar alguns passos atrás, porque eu não tinha, né, conteúdo para compartilhar na minha história, para ir construindo de novo e crescer do ponto de vista de carreira nessa área nova de negócio. E isso me gera muita ansiedade, me gera muita impaciência de respeitar o tempo desse amadurecimento. Aí eu comecei a tentar procurar coisas que me obrigariam, que eu não ia ter opção. Eu ia ter que ser paciente, eu ia ter que ser resiliente e aguardar o tempo do negócio. Exercer isso fora, né, cara? Eu falei assim, vou pra corrida, que eu não gostava de correr, meu joelho doía e etc, eu vou pra corrida. Aí, isso ainda em 2024, eu fiz uma meia maratona, antes mesmo de eu falar assim, agora eu vou fazer, né, a ultra, e ter esse momento de reflexão, eu fiz uma meia maratona com minha esposa, mais pra gente fazer um negócio diferente juntos mesmo, uma coisa nova. Aí, na hora que eu tava nesse momento de reflexão, eu tava lendo na época os livros do David Goggins, né, que... Insano. E eu falei, cara, esse negócio e ele faz, né, até hoje, e assim, ele faz ultra da ultra, né? Ele resolve de manhã que vai correr no outro dia e corre uma outra maratona, Exato. Né? Então, assim, aquilo ali me chamou a atenção e eu sempre tive muita conexão com a natureza e montanha. Eu sempre fui fascinado com montanha. Eu falei, vou fazer ultra de montanha. Aí, em fevereiro do ano passado, eu resolvi que eu ia treinar para essa ultra, que na verdade foi em fevereiro desse ano, que era a minha prova-alvo, mas que para eu poder me inscrever nela, eu tinha que ter feito uma prova semelhante dentro de um período, né? É muito comum, porque principalmente essa prova que eu fiz, ela é na altitude, então, assim, é um negócio que exige um pouco mais. Aí eu me inscrevi numa ultra em Paraty, que foi em setembro do ano passado, de 58 quilômetros. Aí a minha preparação começou aí. Então, de fevereiro até setembro, 7 meses mais ou menos, que eu fiz minha preparação para a ultramaratona. É óbvio que meu histórico, né, me permitia acelerar isso, porque eu já estava bem condicionado fisicamente por causa do CrossFit. Só que, ao mesmo tempo, são dois esportes que não se dão. Completamente. As valências são muito diferentes. E eu consegui tocar os dois juntos e os treinos juntos até 3 meses antes da prova. Aí eu falei, não, agora eu preciso diminuir o CrossFit, porque primeiro eu estava muito pesado, né? Fisicamente pesado. Fisicamente não pesado. Eu tava com eu fiz a prova com 106 quilos, né? E cara, você vê Qual prova? Da Paraty, outra maratona? 58. E você vai ver os caras que ganham essas provas, e assim, não é 106 quilos que eu tava gordinho, não. Eu tava com, sei lá, 10% forma, de gordura, né? Eu fico imaginando os caras chegando pra prova, você lá no meio, assim, que geralmente são baixos e magrinhos, né? Eu tenho uma foto de uma que eu fiz na preparação, que tinha uma prova de 28, que foi a que eu fiz, e tinha uma prova de 50 acontecendo ao mesmo tempo. E uma hora os dois circuitos se encontravam. Então tem um cara, que tem uma foto que é um cara que ele ficou, sei lá, sexto ou quinto na de 50, passando por mim. Cara, eu falei assim, eu parecia um avatar perto do cara. Entendeu? E eu tava com os bastõezinhos, né, que eu uso principalmente na subida. Parece que eu posso matar o cara, assim, tipo, sabe, aqueles filmes uns cajados, os cajados, exato. Então, assim, começou a conflitar demais. Aí eu parei o CrossFit por um tempo. Aí foquei na primeira ultra. Aí, depois dessa primeira ultra, eu tirei um tempo ali de férias também. E custei a voltar. A preparação, ela é muito dura. Aí, trazendo até um pouco, a gente pode falar um pouco mais no detalhe, né? Se vocês tiverem querer saber um pouco mais disso. Hoje eu trabalho 12, 14 horas por dia, naturalmente, assim. Minha rotina tá bem pesada. E
e eu ainda precisava achar tempo para treinar. Então, desgasta absurdamente o corpo. Desregula o seu corpo inteiro. Você termina uma prova dessa, assim, totalmente desregulada e demora para você O recuperar. problema, eu falo que a prova é uma só, né? Até você chegar nesse volume, é tempo para você chegar na montanha e treinar, é volume de treino pra caramba. Você chega cansado para trabalhar, mesmo que seja no sábado, é um dia que acabou, né? Não, na semana de choque do primeiro ciclo da Ultra, eu fiz 85 quilômetros numa semana. Só que assim, eu comecei a semana na segunda, uma rodagem leve de 20 quilômetros. Aí você chegava na quarta, corria 12. Na quinta, 16. Aí, no sábado, os treinos não eram por distância, eles eram por tempo. Eu tinha um treino de 7 horas para fazer. Eu fiz 35 quilômetros, né, nessas 7 horas. Que aí eu fui para montanha mesmo, fui lá para Atibaia, que é duríssimo treinar em Atibaia. Tem a Pedra Grande lá. Então, assim, exige muito tempo de dedicação. Porque uma corrida de 20 km você vai fazer uma rodagem leve, você vai correr em 2 horas, assim, entendeu? Pelo menos. Pelo menos, né, com 100 quilos é difícil você ver esse povo correndo abaixo de 5 aí. Não sou essa pessoa. Igual tem um pessoal lá que treina CrossFit me fala, você tem que ir pro Hyrox, você tá correndo. Eu falei, cara, eu corro muito tempo, eu não corro muito rápido. São coisas completamente diferentes. Totalmente, 2 esportes diferentes, né, cara? É outro esporte. Então, assim, foi muito duro nessa preparação, tanto é que eu lesionei, eu tive que fazer a prova medicado para dar conta. Essa agora que eu fiz há um mês e pouco atrás, também tive que fazer. Eu também estava lesionado, mas não fiz medicado e me arrependo de não ter me medicado, porque eu sofri muito com dor. Mas eu tenho na minha cabeça o seguinte: eu posso terminar arrastando, mas eu vou passar aquela linha de chegada E lá me de qualquer conta uma jeito. coisa: você falou de medicado, você tá para fazer a prova medicado. Você tem muita companhia de treino? Como é que é o grupo, a assessoria? Tem muito ultramaratonista aí? Vocês treinam juntos, trocam muita ideia? Treinar, eu fiz um treino com a minha assessoria, porque o pessoal é do Paraná e é tudo online. Entendi. Agora eles até lançaram a comunidade de cada região para o pessoal começar a treinar mais junto. Mas eu nunca treinei com ninguém. Então esses treinos, esse que eu fui fazer de 7 horas, é sozinho e eu não uso fone. Eu vou, sou eu sentindo, comigo né, mesmo. Uhum. E o motivo da ultramaratona, e tem a ver o fato também de eu não usar fone, tem isso, porque me trouxe para um centro maior. Eu gosto de tratar quase como um momento de meditação ali, porque sou eu e mais ninguém. Eu esqueci o nome de uma recordista de ultramaratona feminina, ela é até patrocinada pela Solomon. Assim, absurdo, e ela fala muito da caverna da dor, que a diferença dela foi entender que antes ela evitava o momento da dor na corrida, e na hora que a dor chegava, e ela chega, em toda a ultramaratona, e ela chega forte, ela falou, cara, eu sofria, minha cabeça, energia... E aí ela falou, cara, a partir de certo ponto eu descobri que eu criei uma caverna da dor, e na hora que ela chegava, eu falava, cara, cheguei na caverna da dor, eu vou aproveitar ela o máximo possível. A cabeça dela, assim, ela durante muito tempo ela treinou sem usar, assim, marcar, medidor. Ela, assim, a cabeça dela é um negócio diferente. Mas ela falando, cara, a ultramaratona, ela te traz todas as sensações possíveis que você tem na sua vida naquele percurso. E a dor, ela é impressionante. Se você não souber lidar com ela, é um absurdo. Eu queria que você contasse dessa ultramaratona, essa última, como que foi o durante, esses momentos de dor e principalmente o pós. Acho que você comentou uma coisa muito interessante pra gente, que pra mim é novo, mas como é que tá sendo o pós dessa outra que é super recente, né? Eu fiz ela no fim de semana depois do Carnaval, lá na região de Mendoza, no Parque do Aconcagua, né? Aconcagua, para quem não sabe, é a montanha mais alta do mundo fora dos Himalaias, né? E ela é dentro do parque, você sai ela é na altitude, né? E isso é um desafio a mais. Eu não climatizei, porque, de novo, eu não vivo disso, não tem condição de ficar lá 2 semanas antes climatizando para chegar como se eu estivesse no nível do mar, né? Então você já saía de 2.900 ou 2.700, alguma coisa assim. Aí você tem um período de ascensão, né? Que você batia 16 quilômetros subindo mesmo, só subida, e você batia 426. Nossa. E assim, eu senti muito a altitude, menos do que eu esperava. Eu tava achando que ia ser pior, mas eu senti. Mas eu não esqueço disso. E eu também, eu já tava com uma dor na coxa, no meio da coxa, umas 2, 3 semanas antes. Porque essas semanas de choque, elas são muito duras e eu sempre acabo lesionando.
Por mais que eu tenha feito muito exercício de fortalecimento e tal, de novo, meu peso não é para esse esporte. Cara, assim, mas sabe? não se iluda, assim. Pode ficar tranquilo. Maratona, ultramaratona, se você conversar e tiver intimidade com quem corre, você não acredita o tanto de gente que vai medicado. É. Tem que ser, o corpo não aguenta, tem que ser psicológico e tem É. essas ajudas aí mesmo, não tem jeito. E essa eu fiz zero, não tomei nem Novalgina Não é? pra fazer essa prova. Aí, eu já sentindo dor desde o começo da prova, eu bati no ponto mais alto, e nessa hora eu cheguei lá meio baleado, e o legal dessa prova é que todo posto de atendimento, assim, né, o posto de controle, tinha alguém, assim, e aí, como é que você tá? E essa prova, eu não tinha feito nenhuma prova nesse nível de assistência. Os caras pegam sua garrafa, eles enchem, falam, o que você quer que ponha nessa garrafa, não sei o que. Eu dava as coisas que eu queria que ele colocasse, tipo, carboidratos, essas coisas. Então, eles falam, você tá bem? Você tem certeza que você tá bem? Porque eu cheguei meio zonzo, assim, sabe? E na volta, você voltava pelo mesmo caminho. Uma coisa que eu não percebi na ida, mas que eu percebi na volta, teve um momento lá que eu tava com a sensação de... como se eu estivesse bêbado. Que você fica tonto mesmo, e foi no pior lugar que eu tive essa sensação, ou que eu percebi que eu tava com essa sensação, que tinha um penhasco, sem brincadeira, uns 200 metros, assim, se eu desse um passo de 50, 40 centímetros pro lado, eu caía. Aí eu falei assim, cara, agora eu vou, assim, concentrar no nível mais alto que eu puder, porque eu sei que eu tô tonto, eu sei que eu não tô bem, mas eu não posso cair aqui, porque se eu cair aqui eu vou morrer. Que hora péssima pra perceber que você tava tonto, né? Porque a cabeça dá nó na gente, Exato. né, cara? Aí, cara, diminuí o passo, fui andando, porque você anda muito nessa... Eu ando muito nessa prova, né? Tem gente que corre do começo ao fim, eu não. Aí eu passei esse ponto, eu falei assim, cara, sabe quando você tira você faz até assim, na hora, sabe? Que você tira um peso grande nas costas, eu falei, cara, passei. E aí depois disso não tinha mais perrengue nesse nível. Aí eu fiz em 10 horas mais ou menos essa prova e tinha um pedaço dela, e assim, de novo, o tempo inteiro com muita dor. Quantos quilômetros eram? Essa foi 50. Caramba, 10 horas, vai ter 5 por hora subindo isso aí. Foi. É bizarro, a performance foi boa. Lógico que não é profissional, a gente sempre vai comparar com eles, né? Mas, cara... Eu acho que eu fiquei, tinha 41 pessoas, eu fiz o 24º tempo. Legal, só pra gente falar, o tanto de gente que aguenta fazer, ou se aventura fazer, é pouca gente. Então, tá bom. Tem um cara aqui de BH também, gente boníssima, o Pedrico, ele fez essa mesma prova que eu, mas ele corre 160, isso pra ele era um treino de treino. Uma prova que funcionou como um treino. Ele ficou, acho que em sexto, geral. É outro nível. O cara é muito bom e muita gente boa. E faz isso já há muitos anos. Mas, cara, eu me diverti demais. Mas, assim, o pós dessa prova tem sido duro comigo, assim, sabe? Eu falo que eu entrei numa depressão pós-prova que me dá preguiça de sair da cama para ir ao banheiro, né? Eu fiquei 4 semanas sem conseguir fazer absolutamente nada. Até hoje eu não dei um trotezinho, assim, não consegui. E agora eu voltei pro CrossFit, tem umas 2 semanas, fui 2 vezes na primeira semana, 3 vezes na outra. Essa semana eu já fui, sei lá, 2 vezes. Que eu tô indo aos poucos, porque o CrossFit, a dinâmica do CrossFit é um negócio que me encanta e eu curto muito. Voltando a trazer para minha rotina, assim, o esporte. Porque no ciclo de 2025, na preparação da primeira Ultra, cara, eu fazia 2 sessões de treino no dia. Eu acordava às 5 da manhã, ia pro CrossFit, corria na hora do almoço e às vezes ainda fazia musculação à noite. Então, caramba. E isso tendo que... E às vezes eu colocava uma sessão à noite justamente para me forçar a parar de trabalhar. Porque se deixar, eu vou, entendeu? Normal. Só que na preparação do segundo ciclo, eu já não consegui manter aquele mesmo ritmo. E depois da segunda prova, aí, cara, como eu não tenho nenhuma prova em vista, Marcada. eu chega fim de semana, cara, eu não quero sair da cama. Não quero socializar, me deixa quieto aqui. Quero ver Netflix, série e coisa que não me faça pensar. Que loucura. Porque a semana ainda continua muito pesada e eu tenho minhas obrigações a cumprir, eu busco cumpri-las, mas chega fim de semana que eu não quero compromisso. Mas agora eu falei assim, cara, não dá mais. Já fiquei 4 semanas... Já é o suficiente, né? Tem que voltar a funcionar. Exato. Porque, cara, o esporte, e eu sempre gosto de ter desafio, o próximo desafio,
porque é o que me dá sanidade mental para sentar 12 horas, 14 horas e trabalhar. Entendeu? É meu remédio, no É isso fim aí. das contas. Mais entendeu? barato um pouquinho, né? E você falou assim, e isso é uma coisa que eu preciso melhorar, mas que é uma coisa que você falou que você tem, eu preciso ter um próximo desafio para eu estar motivado. E você não pode ter um próximo desafio. Cada um funciona de um jeito, né? E o David Goggins, no livro dele, ele fala isso assim, cara, você tem que sempre estar pronto. Isso ele fala no segundo livro dele. Você não pode preparar para a próxima coisa. Você tem que estar pronto para a hora que a coisa chegar. Entendeu? A realidade dele é de um paramédico, né? Assim, é um cara que se estruturou para atuar em guerra, na área de saúde, em incêndios, entre outros, né? Isso é uma coisa que eu acho que é importante falar, assim, né? A gente lê essas coisas, essas pessoas que são outliers, e a gente acha que para conseguir fazer coisas extraordinárias tem que fazer igual o cara. Não é assim. Não é a minha realidade. Eu não vou treinar, fazer 24 horas de pull-up, né, de barra fixa, para bater recorde mundial. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu gosto de tudo que eu leio ou tudo que eu absorvo, trazer aquilo para minha realidade. Total. Porque tem gente que fala assim, eu não gosto de livro de autoajuda, não gosto de livro de motivacional, não sei o quê. Cara, é verdade, você não precisa fazer igual, não, entendeu? Traz pra sua realidade. Não, e às vezes é um pedaço daquele livro às ali, vezes é um não é pedaço da quase ação. nada, Eu falo que a gente, na carreira mesmo, na hora que a gente vai fazendo hoje, eu falo na hora que eu vou fazer curso, na hora que eu vou assistir palestra, cara, 90% daquilo ali é mais do mesmo. Ou é um negócio que está fora da sua realidade, mas os 10% muda o jogo. Né? Que você aproveita, que você encaixa no seu dia a dia e é isso. Nós vamos ficando, graças a Deus, nós vamos ficando melhores, então vai ficando difícil de acrescentar mesmo. Então assim, você tem que ir combinando coisas para te levar naquilo que funciona. De novo, na tomada de decisão para ir para ultra, para eu ter que respeitar o tempo da prova. Eu tenho 58 quilômetros para correr. E assim, a única coisa que eu sei, eu não sei o como eu vou chegar, eu sei que eu vou chegar. Então, assim, eu fui pegando dessas coisas de tipo de gerar resiliência, etc., e você se preparar para, né, para alguma coisa específica, eu comecei a puxar os porquês de eu estar fazendo essas coisas, né? Então, assim, uma é para eu ter mais tranquilidade e respeitar o tempo da minha evolução de carreira, porque eu fiz essa transição. Eu vou talvez demorar um pouco mais para chegar onde talvez pessoas que na minha idade ou daqui a 3, 4 anos estaria. Sem perder a sede, né? A sede da competitividade. Uhum. E também uma outra coisa que tá até aqui, né? O Outlive, que é longevidade, que virou um negócio muito importante para mim. Total. Eu quero, como no livro fala, viver muito e morrer rápido, né? Fala assim, eu gosto... Eu vi uma frase, eu não lembro quem que eu falei, desculpa se a pessoa assistir ou ver. Fala assim, eu quero morrer novo, o mais velho possível. É isso aí. Eu achei essa frase sensacional. Desculpa a pessoa, que é uma pessoa brasileira que eu vi no Instagram. Eu quero morrer novo, o mais velho possível. Eu tô tentando lembrar também, eu escutei isso aí. Que foi uma influencer ou um influencer que eu vi. Então, provavelmente... eu esqueci, eu vou lembrar aqui ao longo dele. E na hora que você fala assim, do livro, das pessoas aí de meta no trabalho, quem te influencia? Onde é que você estuda? Ou que conteúdo, né? Que conteúdo você consome? Hoje eu tenho consumido, nem é muito nesse segmento. Os conteúdos que eu tenho consumido muito hoje é muito voltado para alternativas de investimento. Então eu gosto muito de acompanhar cenário macro. Então eu ouço um podcast de novo. O Daniel é meu ídolo, eu gosto de falar assim. O Daniel é tipo um dos caras que eu mais admiro mesmo. Eu trato ele como um mentor e tenho sorte do cara ser meu melhor amigo assim da vida. Meu irmão, eu falo com ele praticamente todos os dias da minha vida. Que ele me indicou que chama All In, o podcast. Ele falou mesmo, citou mesmo. E eu escuto toda semana, já deve ser uns 2, 3 anos, porque eles falam muito de tecnologia, de cenário macro. Eu gosto muito disso. De novo, coisas que eu tenho acelerado na minha vida. Quando eu fui para São Paulo, eu fui investir na minha carreira. Fui gastar muito para estar lá. Você sabe, né, Gui? Sim. Você morou lá. São Paulo dá, São Paulo tira. Sim. As pessoas ganham melhor em São Paulo? Ganham. Mas São Paulo, os preços são absurdos das coisas. Então, quando eu cheguei lá, eu botava dinheiro do meu bolso. Então, assim, por muito tempo eu queimei muito caixa para começar a fazer caixa. Então, eu não demorei a conseguir chegar num ponto que eu conseguia ter reserva. Então, eu comecei a investir muito em cursos de investimento e tal. E hoje eu sigo um cara muito que eu já fiz uma mentoria com ele, focado, e eu consumo muito o conteúdo dele, que chama Fábio Fares, que
é focado em investimento no exterior, né? Legal. Então, assim, eu hoje, sei lá, eu invisto 60% do meu patrimônio tá fora do Brasil e 40% aqui. Hoje eu tenho, na verdade, Brasil é renda fixa, reserva de emergência e previdência privada. Renda variável é toda lá fora, porque eu não tenho tempo para fazer gestão da minha carteira. Brasil, você tem muita oportunidade de ganhar dinheiro se você consegue acompanhar. Ó, subiu, agora tá na hora de eu tirar, porque vai cair. Você sabe, uma hora vai cair. Sim. Lá vai cair, mas sempre quando você olha para os Estados Unidos, mercado americano, A tendência de Fortune 500 ele sobe caindo, que eles falam. Entendeu? Então, se você olha na curva de longo prazo, vai sempre subir. Então, se você tiver uma estratégia ali que ela é consistente, que, de novo, investir também é consistência o tempo inteiro, é disciplina, cara, no longo prazo você vai. O longo prazo é soberano. O Fábio fala muito isso. Fábio Fares, né, que eu falei. O longo prazo é soberano. Uhum. Então, assim, tendo essa consistência lá, você vai ser bem sucedido. Então, hoje meus conteúdos estão sendo muito voltados para isso. Mas quando a gente combinando muita coisa, assim, e coisas que me direcionaram, eu li o Auto Livre, foi uma coisa que falei assim, e lá fala muito de endurance, né? Então eu falei assim, vou para ultra porque nada mais endurance do que uma ultramaratona. Então isso me ajuda na longevidade, apesar de bagunçar ali no curto prazo quando você se leva muito ao extremo. E eu falo também, esporte de performance não é saudável, né? Não é. Ele é para te desafiar mesmo. Mas eu pensando na longevidade, eu li muito, foi um livro que me marcou muito. Os livros do Dave Goggins foram livros que foram muito bons para mim, para eu dar esse clique, dar essa virada de chave. E esse podcast, o All In e outros muito mais relacionados a investimento. Eu gosto muito do Os Sócios, é um podcast que eu gosto bastante. É legal também. E os conteúdos do Fábio, porque ele está crescendo muito no digital, então ele produz muito conteúdo. E eu gosto de acompanhar muito para eu ter essa disciplina para conseguir tirar o atraso, né, do tempo que eu não estava ali investindo. Sim. Investindo dinheiro, né? Estava investindo em outras coisas. Para crescer hoje. E indicações de pessoas que podem estar sentadas na sua cadeira aqui pra gente, Fernando, que eu acho que assim, você trouxe uma pancada de conteúdo novo e importante pra gente, e eu recapitulo em breve, mas que são pessoas que te influenciaram ou que você viu recentemente e que principalmente estão no nosso alcance um pouco mais mineiro aqui de Belo Horizonte, que podem contribuir com quem nos escuta, enfim. Pessoas que eu tinha em mente, assim, que com certeza seriam excelentes para estar aqui, vocês foram muito mais rápido que eu. Que um é o Daniel e o Túlio. Legal. Mas duas pessoas que eu acho que teriam muito a acrescentar em assuntos diversos são as mulheres da minha vida, né? Que é a minha mãe e a minha esposa. Que legal. Minha esposa, cara, eu sou fã número 1 dela. Ela trabalha numa empresa de tecnologia também, voltada à área de inteligência artificial. Então, ela, no dia a dia dela, ela constrói soluções de inteligência artificial na área da saúde. E, poxa, tá fazendo muito bem. Mas na vida dela, ela trouxe um ganho de eficiência para a rotina. Para mim, ela é uma das pessoas mais eficientes que eu conheço, assim, sabe? Uhum. Eu acordo, que eu demoro 1 hora para fazer, ela fez em 15 minutos, assim, sabe? E ela levou uma eficiência tão grande pro dia a dia dela, que eu acho que a disciplina que ela tem com as coisas dela, mais eficiência que ela gera, ela tem a coisa mais valiosa para mim, de sobra, que é tempo. Uhum. E hoje eu sinto muita falta de ter tempo, então, mas hoje eu foco muito para crescer e profissionalmente, porque eu quero talvez antecipar minha aposentadoria para ter tempo lá na frente, Legal. entendeu? Show. Então, por isso que eu... Desculpa o nome dela? Karina Venturi. Karina Venturi. E a minha mãe, que minha mãe é funcionária pública e ela ela criou vários projetos lá, então ela empreende dentro do serviço público, o que é algo muito difícil, né? Totalmente único, né? O estereótipo do funcionário público é aquele cara que ali vai, passa o cartão dele, bate o ponto, faz o mínimo existencial, se precisar... Chega uma hora o lápis cai. O lápis cai e vai embora, esquece. E minha mãe já criou vários projetos dentro da Assembleia Legislativa ao longo da carreira dela lá. Ela está, sei lá, quase 40 anos na Assembleia. E um dos projetos dele chama Casa Zen, que ela funciona dentro da Assembleia hoje.
oferecendo sessões de meditação. A minha mãe também é monja zen budista, então ela faz meditações zen, ela faz sound healing lá, que, cara, eu fiz uma vez e foi uma das experiências mais surreais, que você sai com o seu corpo realinhado, né, cara? Cara, é surreal. Surreal. A melhor experiência que eu tive, assim, de massagem relaxante, que eu fiz isso depois da prova da última ultra, eu fiz lá na Argentina. Cara, foi a melhor massagem que eu já recebi na minha vida, que o terapeuta, ele terminou com esse sound healing. Cara, foi surreal. Surreal mesmo. Melhor massagem que eu fiz na vida. Nome da sua mãe, nome e sobrenome? Cláudia Bento. Cláudia Bento. Isso. Show de bola. Recomendadíssimo. E a nossa última e mais importante, o autógrafo de registro que esse cara veio aqui nos ensinar. Aí. Show de bola, gente. Hoje a gente teve um papo, para mim, educador no sentido das fintechs, dos bancos, do que são os desafios desse mercado aqui pro Brasil e para a América Latina, o que as empresas de fora têm que se atentar para entrar no mercado financeiro brasileiro. Um papo de transição de carreira, nunca é tarde, mas também não dá para ser feito de qualquer jeito, né? O Fernando se estruturou muito para todas as transições, fez tudo muito bem pensado e ainda que parecesse de supetão, a gente acompanhou algumas delas, né? Foram todas conscientes e assim, que exigiu, tirando mais uma vez o romantismo, exigiu muita disciplina, muita consistência, muito esforço e muito tempo de dedicação. E aí o cara fecha com uma outra maratona no Aconcagua. Para mim, zerou aqui. E eu queria te agradecer, Fernando, porque para mim é um exemplo ver como conciliar tanta coisa intensa, tanta coisa de endurance, inclusive a vida corporativa, que a rotina nos draga, né, cara? Tem um dos meus mentores fala muito sobre isso. E ainda assim você traz como que o esporte vira uma ferramenta para que você aguente a pancada do dia a dia das atividades que você pretende, cara. Parabéns. Obrigado. Eu tenho só a agradecer. Espero ter contribuído bastante. É um prazer estar com vocês. Sempre muito legal as nossas interações, apesar das porradas que vocês já me deram na vida, sem ressentimentos. Eu falo que eu sou... como é que fala? Eu sou... vingativo. Então, assim, que eu sou rancoroso. Essa era a palavra que eu queria falar. Então, guarda, não esqueço das coisas, mas está superado. Fala que quem bate esquece, quem apanha não, né? Então é perigoso isso aí. De verdade, gostei demais de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. De novo, como a gente está falando, não acredito muito em fórmula mágica, não acho que esse é o caminho, mas essa é a minha história. E funcionou, tem funcionado para mim, e estou sempre à disposição. Sempre que puder contribuir, falar com vocês, só chamar, que é sempre um prazer. Boa, Fernando, assim, o que eu tenho para te falar, tem um paciente meu que ele é triatleta e hoje de montanha. Ele me mostrou uma foto uma vez do Aconcagua e parece que encaixa bem o que você contou. Ele tirou uma foto do Aconcagua e falou assim: Bruno, olha essa foto aqui. Imagina, isso aqui é o Aconcagua. A quantos quilômetros você acha que tá isso aqui? Cara, pela foto, parece 12. Aí ele falou, pois é, eu tava a 200 quilômetros dele e ficava desse tamanho na foto. Caramba. Então, assim, parece que coincidiu de você contar da sua história no Aconcagua e parece que é o que você vê da sua carreira, né? Você falou que você mira ser executivo de uma empresa mundial, global e tal, e que parece que tá perto, porque seu foco é muito forte. Então, você vê igual vê o Aconcagua parecendo que tá perto, você vê essa posição como tá perto e você sabe os passos que você tem que dar. E no esporte você já deu, né? Fez tudo, acho que falta experimentar o diferente, porque o intenso e longo você já está experimentando tudo. Obrigado pelo tempo, obrigado pela amizade, tá? Por a gente não ter sido tão carinhoso às vezes do jeito que você fala, mas era mostrando lealdade ao time, lealdade à equipe, e que a gente dava umas abraçadas lá durante o jogo, era para te manter perto no futuro também, tá? Valeu demais, obrigado, foi ótimo. Rede social. Isso. Eu tô no Instagram, Fernando VP Torres. Vou e volto, o Instagram toma muito tempo. LinkedIn Fernando Torres, o LinkedIn da Airwallex e o Instagram da Airwallex é Airwallex mesmo, AIRWALLX. Aí a gente pode interagir, vai ser um prazer conectar com vocês e com quem estiver assistindo também. Valeu, pessoal, mais um episódio ficou aqui, mais história boa para contar. Tem umas histórias antigas que a gente não lembra, não. Isso aí que eles contam a história, tá? Foi sempre carinho, foi sempre abraço, como eu falei, tá? Mas se vocês quiserem saber dessa história, de novo, lá no Instagram, a gente vai anunciar. O Instagram é no denso.hub,
tá? YouTube, denso.hub.oficial. Acompanhem lá toda semana, terça-feira, não antes das 5h30 da manhã. Spotify, Denso Podcast também. Esperamos vocês lá. Não deixem de treinar para escutar. Escutem treinando, turma. Obrigado. Valeu.